Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais um domingo para adorar o nosso Deus, para receber do Senhor a revelação da sua palavra. E como eu falei hoje pela manhã, nesse espírito olímpico que nós vivemos no nosso país, eu também quero falar um pouco da Olimpíada de Cristo que todos nós vivenciamos, irmãos. Todos nós vivenciamos também uma Olimpíada de Cristo. Para isso, eu vou convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 9, versículos 23 a 27. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Quero também estar cumprimentando os nossos irmãos, que carinhosamente nós chamamos de internautas, e que têm acompanhado as mensagens proferidas pelo Ministério por meio da página do Ministério no Facebook. A vocês, meus irmãos, que a graça e a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, no nome de Jesus. A palavra de Deus fala: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, ou seja, com o Evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Na Nova Versão Internacional, versão bíblica, Nova Versão Internacional, essa passagem bíblica está escrita da seguinte forma: faço tudo por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém, irmãos?
Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Cristã do Evangelho Pleno, irmãos que nos ouvem na rádio. Desde o dia 5 de agosto deste ano, todo o mundo, todo o planeta assiste aos Jogos Olímpicos Rio 2016. Após completarem 16 dias de competição, hoje os Jogos Olímpicos no Brasil serão encerrados. Olimpíadas essas que acontecem de 4 em 4 anos, onde atletas de centenas de países do mundo inteiro se reúnem para disputarem um conjunto de modalidades esportivas. O desejo e o sonho de qualquer atleta que participa das Olimpíadas é conquistar o quê? A medalha de ouro na modalidade esportiva que ele disputa. E com isso, ele vai conseguir registrar o quê? O nome dele na história dos Jogos Olímpicos. Como fez Usain Bolt, corredor jamaicano, que se consagrou por ser o único atleta da história dos Jogos Olímpicos a conquistar o tricampeonato nas provas de atletismo de 100 metros, 200 metros e revezamento 4 por 100. Porém, para que o Bolt atingisse essa meta, certamente ele teve que treinar duro, como disse o texto. Teve um treinamento rigoroso, com muita disciplina, perseverança, dedicação, comprometimento e um tremendo espírito de superação. É verdade ou não é, irmãos? Para que Bolt pudesse melhorar a sua marca, ele teve que buscar, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, a superação dos seus próprios índices e, sobretudo, a superação dos índices dos seus adversários. Ele teve que lutar e subjugar a si mesmo. Renunciar, irmãos, a muitas coisas. Enfim, ele teve que viver aquilo que ele queria ser. O atleta, irmãos, ele faz qualquer coisa por causa dos Jogos Olímpicos. Ele se submete a qualquer coisa para ir bem preparado para os Jogos Olímpicos. Quando ele entra na pista, quando ele entra no campo, quando ele entra numa quadra, quando ele entra numa arena, quando ele entra na água, ele deseja estar na sua melhor forma. Ele deseja estar no mais excelente desempenho. No caso de Bolt, ele se tornou mundialmente conhecido como raio, face o tamanho do seu desempenho quando corre. Faça a excelência do desempenho que ele evidencia quando está correndo. O prêmio, ou seja, a medalha de ouro olímpica, é consequência do desempenho do atleta durante a competição. Usain Bolt, como todos nós sabemos, por conta da excelência do seu desempenho, conquistou
nessas 3 últimas versões dos Jogos Olímpicos, 9 medalhas de ouro. Irmãos, quando nós meditamos no texto lido, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, nos leva a refletir sobre tudo isso que eu acabei de dizer na introdução dessa palavra. À semelhança dos atletas olímpicos, nós, como atletas de Cristo, também temos uma corrida para correr e um prêmio para ser conquistado. Porém, para que o prêmio possa ser conquistado, existe uma maneira certa, correta, fiel, de nós corrermos essa corrida. Sendo assim, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite sobre os segredos para que nós possamos correr na Olimpíada de Cristo e não sermos o quê? Desqualificados. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmãos, a entender esse mistério de que nós também corremos uma corrida nas Olimpíadas de Cristo. Que eu e você saiamos daqui nesta noite com essa revelação. Estamos numa corrida. Também queremos um prêmio. Também queremos uma medalha ao chegar ao final dessa corrida. Ninguém aqui quer correr e ser desqualificado. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas existe o segredo. Existe toda uma preparação, todo um treinamento que nós precisamos nos submeter para que possamos fazer essa corrida com excelência. Sendo assim, olhando para o texto que nós lemos, nós verificamos o seguinte: o primeiro segredo, assim como a corrida tem uma regra a ser observada, não é verdade? Eu assisti a eliminatória dos 100 metros. Aqueles atletas que estavam na eliminatória para verificar quem é que ia para a final. E na segunda eliminatória, se eu não me engano, ou na primeira, na raia 1 estava um francês, até muito bem preparado. Mas ele ali infringiu o quê? A regra. E foi o quê? Desqualificado. Ele saiu todo embrutecido. Os repórteres foram a ele para poder lhe dar entrevista, ele não queria dar entrevista para ninguém. Se preparou durante 4 anos ou até mais para estar ali, só tinha ali 10 segundos para resolver o problema, mas infringiu o quê? A regra. Irmãos, a nossa corrida também tem uma regra. Entenda isso. A corrida olímpica de Cristo também tem uma regra. Essa regra se chama Evangelho. A regra da nossa corrida está no Evangelho. A regra da nossa corrida está na palavra de Deus. O Evangelho é a regra da nossa corrida. Nesse sentido, devemos ser corredores dispostos a fazer tudo por causa do Evangelho. É o que o apóstolo Paulo fala no verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aquele francês, na hora da largada, ele não cooperou com a regra. Ele foi o quê? Desqualificado.
Ele foi desqualificado. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Aqui está a nossa regra, irmão. Devemos dar o melhor pelo Evangelho. Devemos ter compromisso com o Evangelho. Se nós não tivermos compromisso com a regra, nós corremos o risco de sermos o quê? Desqualificados. Desqualificados, irmãos. Jesus falou o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. A vida eterna é um prêmio, é uma medalha de ouro. De ouro mesmo. Que não perece. E elas mesmas testificam de mim. O segredo da nossa corrida é obedecer a regra, irmãos. E a regra da corrida está no Evangelho. Está no Evangelho. Nenhum atleta olímpico entra numa competição sem conhecer a regra. Como é que você quer correr a corrida sem conhecer o Evangelho, irmão? Tu não pode correr. Se você não conhecer o Evangelho, se você não tiver comprometimento com a regra, você não vai poder correr. Vai ser desqualificado na Olimpíada de Cristo. Aquele francês, irmãos, deu pena. Quem assistiu? Deu pena, irmãos. Eu fiquei com o coração partido. Quando o juiz, o francês já tinha partido. Opa, volta. Infringiu a regra. Ele estava disputando 100 metros com barreira. Infringiu a regra. Pode sair. Está desqualificado. Irmãos, não podemos infringir a regra. A nossa corrida olímpica exige comprometimento com o Evangelho, irmãos. A regra e normas da Olimpíada de Cristo estão escritas no Evangelho. No Evangelho. Nós ouvimos hoje uma palavra do estudo bíblico. O próprio Deus se apresentou a Abraão e pré-anunciou a regra da corrida. Não foi isso, pastor, que o senhor pregou hoje de manhã? Ele pré-anunciou a regra da corrida. O Evangelho. Não podemos dizer que somos cristãos, que estamos nessa corrida, se a nossa vida ela está incompatível com o que prescreve, com as normas, com os ritos do Evangelho. Não podemos, irmãos. Não podemos. A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 2, versículo 13. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então está aqui, a lei é o Evangelho. Nós não podemos ser negligentes em ouvir e praticar a regra, o Evangelho, irmãos. Porque corremos o risco de sermos desqualificados. Isso é importante na nossa caminhada, isso é importante na nossa corrida, nessa Olimpíada que todos nós estamos correndo. Fazemos parte dela, a Olimpíada de Cristo. E ele continua, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, ou seja, com o Evangelho, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração,
testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Jesus, irmãos, é o diretor, é o juiz das provas, das corridas. E ele vai julgar se o atleta, ele atendeu ou não atendeu a regra. A regra. E é por conta disso que o apóstolo Paulo dizia, Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonhe do evangelho, não me envergonhe da regra da corrida, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus está na regra da nossa corrida. De fé em fé, como está escrito, o justo, o corredor. Nós que estamos na corrida, vamos viver pela fé. E é isso, irmão. O evangelho, em grego, quer dizer boa notícia. Aqui está a boa nova, boa notícia do Senhor. Aqui está como Deus, irmãos, nos preparou para a nossa corrida. Nós devemos ter comprometimento, ser comprometidos com o evangelho, fazendo tudo pela causa do evangelho, do reino de Deus, e cooperar por ele, porque o Senhor falou que esse evangelho, essa regra da corrida, ela vai ser pregada no mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e depois virá o fim. Ninguém, irmãos, ninguém vai se colocar diante de Deus com a desculpa de que não conhecia a regra da corrida. Porque Deus faz questão que nessa Olimpíada, como a Olimpíada reúne atletas do mundo todo. Então, o mundo todo, os atletas do mundo todo que competem nessa Olimpíada conhecem a regra. E Deus também, irmãos, vai fazer com que o evangelho ele seja pregado no mundo todo para todos os atletas que vão entrar nessa competição olímpica, para que cada um conheça a regra. E aí depois ele, como juiz de cada prova, ele vai julgar. Mas não antes de todos os atletas conhecerem a regra. O segundo aspecto que nós vemos desse texto, ou seja, o segundo segredo. Fique atento, irmão. Deus está te revelando segredos para a sua corrida. São segredos que o Senhor está te revelando, que o Espírito Santo está te trazendo um entendimento novo acerca das Escrituras. Esse segundo segredo está contido nos versículos 24 a 26. Saber que a corrida numa Olimpíada, ela vai exigir de cada um de nós preparação individual, ou seja, um treinamento rigoroso. Vai exigir também foco no objetivo. Foco no objetivo, foco no alvo, foco na meta a ser conquistada. Que no caso do texto é a coroa incorruptível. E perseverança na luta. Porque na corrida você também tem o quê? Os adversários. Que você tem que lutar e vencer. Então, o versículo 24 a 26 fala: não sabeis vós que os que correm no estádio,
todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi, imperativo, mandamento, de tal maneira, ou seja, tem que ser de uma maneira diferenciada, que o alcanceis. Alcancei o quê? O prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Na outra versão fala que todo atleta se submete a um treinamento rigoroso. Em tudo se domina. Aqueles que estão correndo na Olimpíada secular do mundo para alcançar uma coroa que é corruptível. Eu era atleta na Academia Militar das Agulhas Negras, eu tenho lá minhas medalhas. A Salete até falou assim, você não vai levar as medalhas, não? Achei que não era pertinente, mas agora eu vi que realmente aquelas medalhas que eu recebi em 1984, 85, 86, está tudo enferrujada. Tudo enferrujado. Mas a nossa, irmãos, ela é incorruptível. Como diz na outra versão, é uma coroa que dura para sempre. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, não é lutar sem saber o que está fazendo. É com consciência, com discernimento de espíritos. Então nós vemos que o segredo, esse segundo segredo, ele contém 3 grandes variáveis. A primeira variável é que a corrida exige preparação individual ou um treinamento rigoroso, que nós podemos traduzir em disciplina, perseverança, espírito de superação por parte do atleta. Correr a corrida de Cristo não é fácil, irmãos. Muitos desistem no meio do caminho. Muitos perdem a fé. Muitos chegam à conclusão de que não vale a pena. Mas nós, irmãos, não estamos com foco no presente. O nosso foco está lá na frente. Está na esperança, como a Bíblia fala. Uma esperança imarcessível, como o apóstolo Pedro fala. Então, irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Esse espírito de disciplina, esse espírito de superação, nós podemos entender isso nas palavras que Deus deu para Josué. Deus deu uma tarefa, uma missão, uma corrida para Josué, muito difícil. Substituir Moisés e introduzir um povo rebelde na terra prometida. Josué, além de fazer a corrida dele, tinha que fazer uma corrida com o povo nas costas. Não é verdade? Então, esse treinamento, irmãos, a gente pode entender. Esse treinamento rigoroso, a gente pode entender. A gente pode sintetizar nessas palavras que Deus deu a Josué, registrada lá no livro, no capítulo 1, a partir do verso 7. Para ter disciplina, para se submeter a um treinamento rigoroso, com perseverança, com vontade, nós precisamos, como Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para termos o cuidado de fazer segundo toda a lei, ou seja, todo o evangelho, ou seja, toda a regra da corrida, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda,
O treinamento é duro. E o nosso treinador se chama Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus é aquele que fica aqui no nosso ouvido, falando assim, olha, é esse o caminho que você tem que andar. É esse o caminho que você tem que andar. Não é isso que a palavra de Deus fala? Não queima largada. Vai treinar, exatamente. Está todo machucado, está todo dolorido, mas você vai continuar treinando. Nós vimos isso no jogo de vôlei. Está lá o camarada, todo dolorido, com a coluna toda dolorida. Mas estava lá. E venceu. Irmãos, nós precisamos trazer isso para a nossa realidade espiritual. Porque a motivação deles é para ganhar uma medalha olímpica corruptível. Mas a nossa motivação é muito mais excelente, irmãos. É para estarmos eternamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Então Deus fala para Josué, Josué, ser forte, ser muito corajoso. Tenha o cuidado de fazer segundo toda a minha palavra. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido, por onde quer que você andar, aonde você correr, você vai ser bem sucedido. Se você realmente se submeter a esse treinamento rigoroso, não é fácil, irmão, ser crente, não é fácil ser cristão no mundo de hoje, não é fácil, irmão, renunciar a valores mundanos. Mas Deus, Ele quer ser, por meio do Espírito Santo, o nosso treinador, nosso coach. Quer ser o nosso coach, irmãos. Mas não é fácil. Deus nos fará prosperar em todo o nosso caminho e nós seremos bem-sucedidos por onde quer que nós andarmos. Precisamos apenas ser o quê? Fortes e corajosos. Forte e corajoso. Com relação à segunda variável dessa passagem, que está no verso 25, a corrida, ela exige também que o atleta tenha o seu foco no alvo, no objetivo, com vistas a conquistá-lo. Quando Usain Bolt, ele dá a largada, os olhos dele estão o quê? Fixo na chegada. E os nossos olhos têm que estar fixos aonde, irmãos? A Bíblia nos fala. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. É o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É lá que é o nosso alvo, irmãos. O nosso foco tem que estar nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória. Aí está o nosso alvo. Mas, irmãos, para que eu possa pensar nas coisas lá do alto, eu tenho que deixar o meu coach, o meu treinador, renovar a minha mente. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12,
versículo 1 e 2, ele falava: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso culto como o vosso corpo como um culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Precisamos ter a mente de Cristo. Eu não posso querer correr a Olimpíada de Cristo com a mente do homem natural. Não posso, irmãos. É incompatível. Está em desacordo com a regra. Então, para que eu possa ter o foco lá no alto, lá nas coisas celestiais, lá no prêmio da soberana vocação que Deus tem preparado para mim e para você, há necessidade do coach, do treinador, renovar a nossa mente. Para que haja transformação. Para que eu possa aceitar a regra, o Evangelho, e não resistir a ele, e não ficar preso às minhas convicções. Não pode, irmãos. Não pode. Isso é muito importante. Isso é um segredo para que eu e você corramos a Olimpíada de Cristo. É um segredo valoroso. O apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência disso. Então ele declarou que o seu foco estava em conquistar o alvo. Ele disse lá em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 16, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Ele tinha consciência de que muitas coisas precisavam ser melhoradas na vida dele, aperfeiçoadas na vida dele, mas ele não parava. Ele não parava. Ele disse: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Observa, irmãos, que Paulo tinha comprometimento, ele queria fazer aquilo que ele sabia que tinha sido conquistado por Cristo. E Cristo já conquistou todas as coisas nos lugares celestiais. Tudo já foi conquistado por Cristo, irmãos. Então nós precisamos ter esse comprometimento, temos uma tarefa na corrida, que é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Uma coisa eu faço, Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo rompeu com o seu passado natural, com o seu passado, irmãos, pecaminoso, com o seu passado de perseguidor da igreja, de regras antigas, de regras que não se adequam à Olimpíada de Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. O segredo é esse, irmãos. Nós não podemos ficar presos ao nosso passado. Não podemos ficar presos. Nós temos que viver o nosso presente. E viver o presente segundo o Evangelho, segundo a regra. Mas com foco lá no futuro, lá no prêmio que a mim e a você está reservado. E ele termina dizendo: todos, pois, que somos perfeitos,
tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que nós já alcançamos. Isso é muito importante. Irmãos, Deus sabe, Deus nos deu uma vida toda para que nós possamos conhecer a regra. Tem gente que quer conhecer a Bíblia em uma semana, em um mês, em um ano. Você não vai conseguir, irmão. O que Deus espera de mim e de você? Aquilo que nós temos alcançado, que nós temos aprendido como regra para a nossa corrida. Nós devemos o quê? Praticar. Praticar. Esse é o segredo. E na medida que nós vamos praticando a palavra, o evangelho, nós vamos o quê? Caminhando para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esse prêmio, irmãos, é o galardão. O prêmio é o tal do galardão que está escrito na palavra de Deus. Cada um de nós vamos receber o galardão da corrida. Na corrida dos Jogos Olímpicos, secular, do mundo, apenas um recebe a medalha, não é verdade? Mas na corrida de Cristo, a medalha é para todos os que seguem a regra, que correm de acordo com a regra. Uns vão correr mais velozes, outros mais lentos, porque os mais lentos estão correndo de acordo com aquilo que eles têm o quê? Alcançado. Mas no final, todos vão receber o prêmio. Todos vão receber o prêmio. Então a corrida de Cristo é diferente. Até nisso ela é diferente, irmãos. O terceiro aspecto que nós vemos no versículo 25 e 26, desse segredo que nós estamos, por meio do Espírito Santo, transmitindo aos irmãos. Ele fala, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Na outra versão, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O terceiro segredo é a perseverança na luta. Na regra que está no Evangelho, Deus nunca nos enganou. Nós vamos ter que lutar. E Usain Bolt luta com os seus adversários na pista. Numa corrida, ou em qualquer modalidade esportiva, o atleta, quando entra em cena, ele, na verdade, inicia uma luta, que só termina quando a competição acaba. Nós estamos numa corrida, irmãos. Nessa corrida onde o Bolt está inserido, que ele corre, os outros atletas querem conquistar a mesma coisa que ele. A nossa corrida é um pouco diferente. Os outros adversários, eles querem te derrubar. Eles não querem que você conquiste aquilo que Jesus já preparou para você conquistar. Então é uma corrida é uma luta um pouco diferente. Porque a nossa luta, irmãos, ela não é contra o sangue e carne. Quando eu vejo duas pessoas em pé de guerra, parece que ainda não entenderam isso. A sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta é contra o diabo. É contra Satanás.
É ele que quer tirar o teu prêmio. É ele que quer roubar a tua medalha. Porque ele é o ladrão. Ele rouba, ele mata, ele destrói. Então entenda isso. A sua luta não é contra a pessoa, não é contra sangue e carne. Então não fique desferindo golpes no ar. Quando eu fico desferindo golpe no ar, significa que eu não sei com quem eu vou lutar. Então eu fico no ar, batendo em nada. A nossa luta é contra o diabo. É contra Satanás. Ele quer roubar o teu prêmio, porque ele já não tem mais prêmio nenhum para ganhar. Irmãos, precisamos ter esse entendimento espiritual. Porque o inimigo, ele trabalha para que você seja desqualificado. Mas Deus te deu o evangelho. Deus te deu a regra da corrida. A regra da corrida vai te esclarecer. A regra da corrida vai iluminar os teus passos. Entenda isso. Em nome de Jesus, entenda isso. Bota o diabo para correr. Para correr, manda ele sair da tua pista. Nós vimos lá na eliminatória do Bolt. O outro lá estava correndo na raia dele. Lá no finalzinho, o que aconteceu? Ele pisou na raia do Bolt. O que aconteceu? Foi desqualificado. Satanás está querendo você, está trabalhando para você sair da sua raia. E quando a gente sai da raia que Deus estabeleceu para a gente correr, a nossa tendência é sermos desqualificados. Não foi isso que aconteceu? Estava lá correndo, lá no finalzinho, ia ser o quê? Acho que o segundo ou terceiro. Pisou, o americano, foi americano, né? Foi americano. Pisou na raia, em cima da linha da raia do Bolt. Foi eliminado. Foi eliminado. Foi desqualificado. Então, irmãos, na Olimpíada de Cristo não é diferente. Existem lutas ao longo da nossa corrida que serão travadas contra os nossos adversários, cujo objetivo é nos fazer parar. Parar e impedir que conquistemos a coroa, o prêmio, o galardão. Satanás, o mundo e a carne se revelam como os nossos adversários e inimigos na corrida para conquistarmos o prêmio, a coroa que dura para sempre, imarcessível, incorruptível. Precisamos entender esse segredo. Não é fácil, porque a gente vê a pessoa, né? Mas é o diabo trabalhando. E como Deus, como a regra, ela faz com que Satanás bata em retirada. A Bíblia fala que determinados espíritos só saem com jejum e oração. A coisa está feia, vai orar, vai jejuar, vai meditar na palavra, repreende o diabo com voz alta, fala para ele: Satanás, você não tem parte nesse ministério. Eu não te autorizo, você não tem direito legal sobre a minha vida. Pegue as suas mentiras, pegue as suas artimanhas,
pegue as suas confusões e bata em retirada da minha vida, da vida da minha família, da vida do meu filho, da vida da minha esposa, da vida do meu marido, em no nome de Jesus. Você tem essa autoridade. A regra fala disso. Eis aí vos dei autoridade. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpente, escorpiões e em todo o poder do inimigo. Então use essa autoridade. Use, em nome de Jesus. Está na regra, você pode usar. Está na regra, irmãos, que toda arma forjada contra você não prosperará. Toda língua usada contra você em juízo, tu a condenarás. Esta é tua herança, este é o teu direito, que de mim procede. Quem disse isso, o Senhor? Está na regra. Nós precisamos conhecer a regra. Nós precisamos viver a regra. Para que alcancemos o prêmio da soberana vocação. É isso, irmãos. Eu já estou concluindo. E para finalizar, nessa corrida, nós devemos ter o cuidado para que lá no final da corrida, nós não venhamos a ser o quê? Desqualificados. Ou reprovados. No verso 27 ele fala: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A palavra, a regra que nós estamos identificando como o Evangelho, revela que aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. A salvação, irmãos, ela tem duas conotações. Existe a salvação eterna, que é o prêmio maior, mas ao longo das corridas, nós somos salvos diversas vezes, em diversas situações. Mas a palavra fala que aquele que perseverar é que vai ser salvo. Nós temos o exemplo daquela mulher com fluxo de sangue, que ela inicialmente buscou a salvação natural. A palavra de Deus fala que durante 12 anos ela sofria daquela enfermidade e ela gastou todos os seus haveres, todos os seus recursos, todo o seu dinheiro com os médicos e nada adiantou. Está escrito lá em Marcos capítulo 5. Mais uma vez, ela recebeu a revelação do Evangelho, daquele que estava encarnando o Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a encarnação do Evangelho, da palavra, da regra. E ela disse com ela mesma: se eu ao menos tocar na veste dele, eu vou ser curada. E a palavra de Deus fala que ela se meteu no meio daquela multidão toda e foi lá, tocou na veste do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que Jesus percebeu, sentiu que dele havia saído o quê? Poder. E aí ele perguntou: quem é que me tocou? Os discípulos: mestre, uma multidão dessa, nego empurrando, socando um outro, o senhor pergunta quem que pegou? Esse rapaz, qualquer um. Não. Esse toque foi diferente. Esse toque foi cheio de fé. E a palavra de Deus fala que aquela mulher trêmula,
cônscia do que nela havia operado, se apresentou o Senhor Jesus Cristo e disse, foi eu. Jesus falou, filha, a tua fé te salvou. Então esse é um exemplo, irmãos, que essa salvação, ela não está restrita tão somente à nossa chegada ao final. Mas durante a nossa corrida, nós somos salvos constantemente. São as vitórias intermediárias, exatamente. Mas para isso você precisa conhecer a regra. Para viver essas vitórias. E não somente aquela no final, que é gloriosa, mas Deus já te fez um vencedor aqui na terra. Então é isso, irmãos. A palavra, ela está cheia de exemplos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, de atletas de Cristo que iniciaram a corrida e foram desqualificados. Eu cito alguns exemplos. No Antigo Testamento, Saul, Esaú e tantos outros, irmãos. Tantos outros começaram a correr e no meio do caminho foi desqualificado. No Novo Testamento, Alexandre, o latroeiro. Demas amou o presente século. Dono da igreja. Diótrefes achava que era dono da igreja. Só que a igreja pertence a uma pessoa, que é Jesus Cristo. Começaram a corrida e foram desqualificados. O apóstolo Paulo, cônscio desse perigo, do perigo da desqualificação ao longo da corrida, ele exortou os Gálatas da seguinte forma: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Gálatas 5:7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? A principal razão da nossa desqualificação é a falta de obediência à verdade. Deus nos chamou para obedecermos à palavra dele. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus penetra no nosso interior. Ela divide a junta, a medula, a alma e o espírito. E ela é apta, a palavra de Deus é apta para discernir as intenções e o propósito dos nossos corações. A palavra de Deus é verdadeira. A verdade da palavra é absoluta. Quer você entenda isso, quer você não entenda, quer você aceite, quer você não aceite. O problema é teu. A palavra de Deus é verdadeira. E a principal razão da nossa desqualificação é a nossa rebeldia à verdade da palavra. Deus nos deu inteligência. Todos aqui somos inteligentes.
Graças a Deus. Mas a nossa inteligência não foi dada por Deus para que nós sejamos desobedientes à palavra. Para que nós confiemos mais nas nossas convicções, na ciência, do que na palavra. Quando a ciência descobriu que o mundo era redondo, a palavra já havia dito lá atrás, lá no livro de Isaías, há mais de 750 anos de Cristo. A palavra é digna de toda a nossa aceitação. Então, quando nós olhamos para todos os atores bíblicos que foram desqualificados, você pode ver, você pode examinar com muito cuidado na regra, no Evangelho, que a desqualificação de todos eles, sem exceção, foi porque eles não obedeceram à palavra, à regra, o Evangelho. E isso não acontece só no mundo espiritual, na palavra de Deus, não. Acontece na Olimpíada dos Homens. Quando o atleta desobedece à regra, ele é desqualificado. Ele é desqualificado. Irmãos, entenda isso. Eu vou encerrar, que eu já passei até 10 minutos. Mas entenda isso, em nome de Jesus. Você vive uma Olimpíada. Você está pensando que só foi os atletas lá no Rio de Janeiro que viveram? Nós vivemos uma Olimpíada, a Olimpíada de Cristo. Você está correndo. Eu e você estamos correndo. Corra com excelência. Corra com disciplina. Corra cheio de fé. Corra cheio de atitude. Corra obedecendo a regra. Moisés, fala para a rocha. Desobedeceu a regra. Foi lá e deu 2 toques, né? Toque, toque. Não conseguiu. Irmãos, essa revelação, esse é o segredo que o Espírito Santo de Deus está compartilhando contigo nesta noite. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé.